Olá, tudo bom? Então, hoje o tema da nossa aula será uma revisão do sistema nervoso e, em seguida, discutiremos sobre as fisiopatologias envolvidas. Neste contexto, vamos relembrar um pouquinho do sistema nervoso. Então, como função, ele controla todas as atividades físicas, tanto consciente quanto inconsciente, sendo formado por bilhões de células nervosas, conhecidas como neurônios, além de neurônios, outras células que auxiliam os neurônios, que são as células da glia, que captam informações vindas do interior e do exterior do corpo. Esse sistema nervoso, como base, ele tem critérios anatômicos e é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Relembrando este contexto, sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo dividido novamente em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro dividido em telencéfalo e diencéfalo, e o tronco encefálico dividido no nosso MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. Já o sistema nervoso periférico, ele é dividido em nervos e gânglios e as terminações nervosas. Esses nervos subdivididos em cranianos, composto por 12 pares, e espinhais, compostos por 31 pares. Pensando nesse contexto de sistema nervoso central e a sua interligação com o sistema nervoso periférico, a gente pode pensar da seguinte forma: estímulos sensoriais ou estímulos das vísceras, estímulos viscerais, eles passam a sensação através de uma divisão aferente para o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central interpreta essa informação e retorna com a ação por uma via eferente. E aí, esta via ela é dividida no contexto quando a gente controla o sistema nervoso somático e quando a gente não controla o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso somático, ele então vai passar informação para os neurônios motores que farão ação no músculo esquelético. É aquele contexto de ação-reação ou ato reflexo. Já no sistema nervoso autônomo, ele ainda é subdividido em sistema nervoso simpático e parasimpático, que vai atuar nos músculos lisos, músculos cardíaco e nas glândulas. Então, músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco e glândula são os órgãos efetores desta ação. Então, o sistema nervoso central, como dito, ele é dividido anatomicamente em encéfalo e medula. Nesse contexto, o encéfalo dividido em cérebro, cerebelo, tronco encefálico. E o tronco encefálico ainda é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E o cérebro dividido em telencéfalo e diencéfalo. Neste contexto, não podemos esquecer agora a importância de diferenciar substância branca e substância cinza. Vocês estão relembrando que esse contexto, substância branca, é as terminações dos neurônios. Então, neste contexto do sistema nervoso central no cérebro, é a parte interna do cérebro que nós vamos ter a substância branca. Olhando no desenho, é a parte mais clara deste cérebro cortado, tanto no desenho como numa foto real. E a substância cinzenta é o córtex cerebral, é a parte onde nós vamos encontrar mais corpos de neurônio. Então, é a parte mais escura do cérebro. Lembrando também as funções, relembrando as funções dos lobos do cérebro, o lobo frontal, ele está envolvido com movimentos do músculo esquelético, então é a área motora, que coordena informações e associações também em alguns comportamentos. O lobo parietal, contexto mais sensorial, então informações sensoriais da pele, músculo esquelético, vísceras. O lobo occipital, que é a área da visão, então a gente tem funções aí envolvidas com a área visual, córtex da visão. O lobo temporal, envolvido com a audição. E o lobo insular, aquele interno, envolvido com a gustação e olfação. Então, essas são as principais funções dos lobos cerebrais. Além disso, vamos relembrar que
existem proteções, então existem estruturas que protegem, membranas que protegem esse sistema nervoso central, que compreende as meninges, então tanto da parte interior, da sua camada íntima até a exterior, elas são divididas em pia mater, aracnoide e dura mater, e ela reveste todo o sistema nervoso central. Então, isso compreende todo o encéfalo e a medula espinal. E no sistema nervoso periférico, justamente, vai ter a comunicação entre o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E essa comunicação acontece via nervos e gânglios. Então, a gente tem neurônios motores que sinalizam para os músculos esqueléticos, também como temos nervos que sinalizam para os seus tecidos alvos, como glândulas e outros órgãos. E essa divisão de simpático para simpático é aquele contexto que um sempre vai estar em relação ao outro, nunca andando juntinhos. Mas enquanto o simpático tem aquelas ações mais revigorantes, o parasimpático tem aquelas ações mais calmantes. Então, enquanto um acelera os batimentos cardíacos, o outro vai e reduz esses batimentos cardíacos. Então, eles trabalham neste contexto. Lembrando também a importância dessa comunicação entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Em que contexto isso? A comunicação dos neurônios sensitivos vai passar a informação num contexto aferente para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem neurônios ali, interneurônios ou neurônios de associação que interpretam este sinal e passam para o nervo motor, num contexto agora eferente para realizar a ação. Então, há essa comunicação, essa interligação entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Relembrar também a importância, a estrutura básica de um neurônio, então que ele é composto pelos seus dendritos, certo? Que vão receber as informações, o seu corpo celular, que é a parte mais robusta, cheia das organelas, o núcleo, onde irá, então, sintetizar esses neurotransmissores, onde irá sintetizar essas proteínas, um prolongamento, que é o axônio, que é revestido por uma proteção, por uma bainha de mielina, que pode ser feita, se for no contexto de sistema nervoso central, pelos oligodendrócitos, sistema nervoso periférico, pelas células de Schwann. E entre essas bainhas de mielina, nós temos os nódulos de Ranvier. E o final, as suas terminações do axônio, por onde esse impulso nervoso irá se propagar para as próximas células. Então, relembrando, além do neurônio, as células da glia, que vão estar aí para ajudar, dar suporte a este neurônio. Então, como dito, nós temos os astrócitos, que tem uma função, então, do quê? De nutrição e suporte destes neurônios. Então, eles estão ali, eles têm um formato estrelado. Existem tipos de astrócito. Os que são protoplasmáticos são encontrados para dar suporte principalmente na substância cinza. Os astrócitos fibrosos são encontrados na substância branca. E nós temos os mistos, que fica nessa transição entre substância branca e substância cinza. Tudo isso num contexto de dar suporte e nutrição aos neurônios. Outra célula da glia conhecida é a microglia ou micróglia, que são responsáveis justamente pela fagocitose no sistema nervoso central. Então, estão envolvidos com a inflamação e reparo tecidual. Os oligodendrócitos, ou oligodendróglias, estão envolvidos, então, com a síntese da bainha de mielina no sistema nervoso central. Quem faz essa função? Também nós temos as células ependimárias, que participam do preenchimento dessas cavidades do encéfalo e da medula, fica em contato imediato com o líquor nessas cavidades. E quem faz essa função de bainha de mielina no sistema nervoso periférico são as células de Schwann, que reconstituem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Além disso,
o contexto, qual é a função dessa bainha de mielina. Então, nas fibras nervosas, elas podem ser mielínicas ou amielínicas. Então, ter bainha de mielina ou não. E a presença dessa bainha de mielina influencia bastante na condução dos impulsos elétricos. Sem a bainha de mielina, a condução não é tão rápida. Então, com a presença da bainha de mielina, nós temos uma condução saltatória, então, através dos nódulos de Ranvier. E isso faz com que a velocidade da propagação do impulso nervoso aumente, como mostrado no desenho. Na presença da bainha de mielina, essa condução é rápida. Na ausência, esse impulso saltatório ele é mais lento. E como que acontece esse contexto? A propagação do impulso nervoso se dá pela ativação da bomba de sódio e potássio. Então, uma membrana em repouso, ela está polarizada. Quando há o sinal do impulso nervoso, essa membrana se despolariza e há a entrada de sódio, então essa bomba está inativa. Quando continua a propagação do sinal, a membrana se repolariza devido à saída de potássio. Então, com isso, a propagação do impulso nervoso. Então, resumidamente falando, a gente tem, então, o sinal vindo de um neurônio no dendrito de outro, e esse sinal se propaga através do neurônio e do axônio até a próxima sinalização do terminal do axônio. E essa condução, então, ela acontece nesse axônio de uma maneira saltatória. E como que eles se comunicam? Qual que é o papel dessa comunicação? Qual é o local? Então, os neurônios se comunicam através das sinapses, que é o ponto de união entre uma célula nervosa e a sua célula efetora. Neste caso, pode ser com neurônio, neurônio com músculo, como vimos na contração muscular. Então, a gente tem aquela placa motora, aquela placa onde há a sinalização do neurônio ali através de uma sinapse química com a placa justa muscular no sistema nervoso com o sistema muscular e a comunicação para a contração. Também nós veremos adiante essa comunicação entre glândulas para poder sinalizar a síntese hormonal. Então, tudo isso acontece através das sinapses, a comunicação entre célula a célula. E essa sinapse, ela pode ser de dois contextos, uma sinapse química e uma sinapse elétrica. Na sinapse elétrica, o impulso elétrico ele se propaga entre a sinapse através de uma junção comunicante. Então, não temos uma conversão deste sinal em sinal químico para que o próximo neurônio pós-sináptico interprete. Não, aqui, devido a essa junção comunicante, o sinal passa sem alteração. Já na sinapse química, precisa ter a interpretação, a síntese de neurotransmissores, e esses neurotransmissores caírem na fenda sináptica, sendo um sinal químico que é reconhecido por um receptor, e esse receptor agora interpreta esse sinal e passa esse impulso elétrico. Então, na aula de hoje, o enfoque será na sinapse química. Então, relembrando as 8 etapas de uma sinapse química, vamos começar ali no número 1. O potencial de ação, então, chega ali no terminal do axônio. E o que vai acontecer? Como essa vesícula contendo o neurotransmissor sabe que precisa sair? Então, os eventos que acontecem são o seguinte. Em 2, há a liberação, a abertura dos canais de cálcio. E o cálcio entra dentro desta célula. Então, estamos em 3. O cálcio, qual é a função dele na sinapse química? Ele sinaliza para essas vesículas que contêm os neurotransmissores que elas precisam sair, que elas precisam ir para o local da sinapse. Então, nessa comunicação, essas vesículas elas se movem para a extremidade deste terminal do axônio e se liga nas suas proteínas de ancoragem. Esse é um sinal para que haja um transporte ativo de eliminação, de exocitose. Neste contexto agora, esses neurotransmissores saem do neurônio para a fenda sináptica. Na fenda sináptica, esses neurotransmissores eles se difundem por essa fenda sináptica e encontram seus receptores específicos. A ligação do neurotransmissor com o seu receptor ativa essa via e ativa
a transdução do sinal. Basicamente, então, como acontece esse contexto, o potencial de ação, então, chega no terminal sináptico, os canais de cálcio, então, abrem e cálcio entra, sinalizando, essa concentração de cálcio sinaliza as vesículas contendo neurotransmissores que elas precisam ir para o final deste neurônio, deste terminal de axônio. Essas vesículas, então, se fundem à membrana plasmática e o neurotransmissor é liberado através de exocitose. Esse neurotransmissor, então, se liga na fenda sináptica e, através dessa ligação, há a transdução do sinal. Então, o sinal passa de um neurônio para o outro. Nesse contexto, vamos praticar?